Olá, você que está aí para mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, a biologia desses organismos que podem ser unicelulares, pluricelulares, micro ou macroscópicos. Nós vamos falar aí dos cogumelos, dos bolores, dos mofos, e aí a gente fala no finalzinho sobre os líquens, que é um grupo aí que tem associação com os fungos, embora seja classificado como vegetal, na verdade é uma simbiose com os fungos. Vamos falar então do reino fungi hoje para você entender um pouquinho mais sobre esses organismos que podem ser tóxicos ou podem ser alimentícios. Vamos lá? Quem são esses organismos? Então, para que você recorde aí quem são os fungos, nós temos aí algumas imagens para que nos venha à mente quem são esses organismos que nós vamos falar hoje. Então, cogumelos, a gente sempre encontra cogumelos no meio de mato, no gramado, ele está associado sempre à matéria orgânica. Essas estruturas aqui que você já deve ter visto são as orelhas de pau. Tem também os mofos, os bolores, pega lá um alimento que está embolorado, isso é fungo. E aqui, fermento, mas não é aquele fermento tipo pó royal. Isso aqui é fermento biológico. O pó royal é o que a gente chama de fermento químico. Isso que é o fermento biológico, na verdade, são fungos unicelulares. Tá bem? Então, para que a gente possa entender quais são as características do reino fungi. Vamos lá? Vamos entender essas características. Primeiro que é importante lembrarmos sempre que os fungos, os protistas, os vegetais e os animais são todos seres eucariontes. Os únicos que não são eucariontes são aqueles que pertencem ao reino Monera, que são as bactérias, as cianobactérias. Então, se estamos falando de fungos, estamos falando de seres eucariontes. Importante ressaltar aqui que eles não possuem clorofila, e se não possuem clorofila, também não realizam fotossíntese. Ponto importante: antigamente, os naturalistas chegaram a colocar os fungos como organismos que eram plantas, classificavam-os como plantas. Por quê? Ao ir para um bosque, para uma floresta fazer um estudo, eles acabavam encontrando esses cogumelos, os fungos, associados aos vegetais ali no meio da mata. Logo, compreendiam que aquilo também eram plantas. Não são. A partir da análise desses fungos a posteriori, depois desse período, nós identificamos que eles não têm clorofila, então eles não fazem fotossíntese, que é uma característica importante dos animais, dos vegetais, perdoe-me, e outras características como, por exemplo, que a gente vai ver aqui embaixo, que eles têm uma parede constituída por quitina. Nos vegetais, essa parede ela é feita de celulose. A reserva nutritiva dos fungos ela é de glicogênio, enquanto nos vegetais ela é de amido. Se esses organismos, os fungos, eles não fazem clorofila, eles não têm clorofila, eles não fazem a fotossíntese, como que eles obtêm o alimento então? Então eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam buscar o alimento em alguma coisa, em algum lugar. E aí eles vão pegar a matéria orgânica, sendo saprófitos ou parasitas. O que é um saprófito, professor? É um decompositor. Portanto, eles são importantes organismos que auxiliam na decomposição de matéria orgânica no ambiente, assim como bactérias. Então, eles podem ser saprófitos, decompondo matéria orgânica ou parasitando. Na decomposição, eles vão pegar matéria que já está, que não está viva. Se a matéria estiver viva, eles são considerados parasitas. Então, o fungo sempre será ou saprófito ou um parasita. E a reprodução deles, ela ocorrerá de maneira sexuada ou assexuada. Na assexuada, nós temos aqui a mais importante das maneiras, porque a gente vai falar da liberação dos esporos. E os esporos estão por todos os lados. Nós vamos observar isso já nos próximos slides, tá? Continuando aqui, falamos então da característica. Então, fungos eles podem ser unicelulares, como é o caso do fermento, ou podem ser pluricelulares, e aí a gente tem um organismo que é macroscópico. Ok? Bom, como que esses fungos eles são classificados? Então, existe uma gama muito grande desses organismos, então precisa se classificar. Eles
precisam estar agrupados. A classificação, ela tem lá o reino fungi, ele é subdividido em 2 sub-reinos. Então, o reino chamado micota e o reino eumicota. Para nós aqui, nós vamos estudar os eumicotas, que são os fungos mais estudados. Dentro do grupo dos eumicotas, o que a gente vai encontrar são fungos que são normalmente aquáticos. Tá? Então, para nós, o interesse no nosso estudo hoje são os eumicotas, que são os considerados fungos verdadeiros, que são aqueles que a gente vai observar com mais facilidade. Então, nós temos 3 classes dentro desse sub-reino chamado eumicota. Quais são essas classes? São os zigomicetes, que a escrita na literatura traz dessa forma zigomicetes, ascomicetes e basidiomicetes, mas comumente a gente fala zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. Quem são esses daí? Então vamos primeiro para os zigomicetos. Zigomicetos são fungos que vão sempre ser encontrados no solo e estão associados à decomposição de matéria no ambiente. Tá? Podem parasitar plantas e animais, mas a gente sempre encontra eles associados à decomposição. Um exemplo é o bolor negro do pão. Então, talvez você já tenha se perguntado, se você largou lá em cima do seu fogão ou deixou um alimento por 1, 2 dias sem colocá-lo na geladeira, sem a devida proteção, o devido armazenamento, embolorou. É o que está acontecendo aqui embaixo, nessas duas imagens desses dois, das 2 fatias de pão de forma. O pão embolorou. Então, de onde veio esse bolor? Como ele surgiu ali? Não é geração espontânea. Isso não existe. Como que aconteceu? Pelos esporos. Os esporos dos fungos, eles são levados pelo vento, pelo ar, e, portanto, praticamente em todas as superfícies a gente vai encontrar o esporo fúngico. E aí a gente tem o seguinte problema. Se tiver nesse ambiente condições ideais para que esse fungo ele possa se proliferar, ele cresce. O que é necessário? Matéria orgânica, é necessário que tenha umidade, principalmente se tiver protegido da luz, né, do calor, é excelente daí para que esse fungo possa crescer. Quer dizer, temperaturas muito altas, o fungo não vai suportar. Então, é importante algumas condições. E aí o fungo se prolifera. Como que ele se prolifera? Os esporos, eles precisam um ambiente onde tenha matéria orgânica. Eu vou mostrar essa primeira imagem para você, para que a gente possa entender. O esporo se desenvolve e se transforma no que a gente chama de hifa. Hifas são filamentos. Então, como se o esporo estivesse criando aqui filamentos e ele cria esses filamentos, esses pequenos enraizamentos aqui. Essas hifas, elas vão se juntando. Então, existem muitas hifas e as hifas vão se juntando e essa junção de hifas forma o que a gente chama de micélio. Esse micélio ele pode formar, no caso, por exemplo, dos cogumelos, o corpo de frutificação, ou seja, aquele talo e aquela cabeça, né, parece um guarda-chuva no caso do cogumelo. Ele pode, no caso desses que a gente vai ver agora, por exemplo, o bolor, formar o corpinho do bolor, parece aqueles pelinhos. Então ali a gente tem as hifas formando o micélio. No caso do bolor negro do pão, é essa imagem que a gente tem ao microscópio. Então, o bolor negro do pão, ele forma aqui, olha, as hifas, você vai formar essa estrutura, que é onde vai liberar os esporos do fungo. Nessa outra imagem, a gente consegue observar melhor. O Rhizopus stolonifer, ele tem aqui a estrutura do fungo. Aqui em cima, nos esporangióforos, a gente tem a liberação dos esporos. Olha, cada uma dessas bolinhas que a gente vê liberando são os esporozinhos. Isso está liberado no ambiente, no ar. E aí, encontrou matéria orgânica, ele vai se multiplicando e vai formar esse bolor. Nós temos a outra imagem aqui, que mostra um pão bem embolorado, né? Aí você tem aquela situação que comumente pode acontecer. Eu tinha um pedaço de pão embolorado lá em casa, eu peguei e cortei aquele pedacinho do bolor e comi. Ou dentro do pacote de pão de forma, tinha lá uma fatia. A primeira fatia estava embolorando, as outras estavam boas, eu comi. Tá certo isso? Não, não está. Por quê? Porque os esporos, eles são microscópicos. Embora o esporo não tenha se desenvolvido, certamente ele estará lá. Se já começou a embolorar, é porque ali tem esporo. O que eu tenho que fazer então, professor? Joga fora.
Joga fora porque isso aqui é tóxico. A ingestão disso vai causar uma intoxicação alimentar. Daí você vai ter vômito, pode ter diarreia, né? Aquela dor de estômago que vai dar calafrio, você pode ficar febril. Existe uma série de complicações. Portanto, não aproveite o alimento que já teve formação fúngica, tá certo? Esses, então, são os zigomicetos, que a gente tem como característica os bolores. Bem? Nessa outra situação aqui, olha, os ascomicetos. Quem são os ascomicetos? Ascomicetos eles podem ser micro ou macroscópicos. Entre os microscópicos, nós temos o principal, que nós vamos falar já já, que são as leveduras, também conhecido como levedura de cerveja, que é o Saccharomyces. O Saccharomyces cerevisiae é um levedo, uma levedura de cerveja que é utilizada na fermentação de pães, utilizada na fermentação de bebidas alcoólicas, como a própria cerveja, daí o termo levedura de cerveja. Eles também podem ser macroscópicos, os comicidos. E aí nós temos fungos que têm importância econômica, por exemplo, o penicillium, que é o mofo cinzento da laranja, que na verdade é utilizado para fazer antibiótico. Isso aqui é um gênero, penicillium. Existem outros do gênero penicillium que são utilizados na alimentação, por exemplo, o penicillium roquefort, que é utilizado para produção de queijo, que são chamados queijos azuis, que é o queijo roquefort ou o queijo gorgonzola. Tem também o aspergillus, que é esse aqui, olha, que é o mofo dos cereais. Ele se forma em grãos de milho, em arroz, pode se formar em amendoim, tá? E ele é muito perigoso porque ele tem uma substância tóxica e cancerígena, que é a aflotoxina. Isso aqui é muito perigoso, tá? Quando isso aqui é encontrado em cereais, em silos de armazenamento de cereais, tem que se descartar tudo, porque isso aqui é muito perigoso. Mesmo que você mate os fungos, a toxina dele permanece no cereal, tá? Então, é perigoso. Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem, uma microscopia do Aspergillus fumigatus. O Aspergillus fumigatus é muito encontrado em hospitais. Então, esse fungo, ele forma aqui em cima, olha, a liberação dos esporos, e aí isso no ambiente hospitalar pode causar sérios problemas aos internados. É um fungo muito perigoso, tá? Que é o Aspergillus fumigatus. Então veja, né, o antagonismo. Enquanto um é benéfico produzindo remédios como antibióticos, o outro pode causar problema. Então a gente tem aqui um reino extremamente diversificado, em que você tem fungos benéficos e maléficos. E esse neurospora você pode encontrar às vezes em artigos, em alguma reportagem, que fala sobre a utilização em pesquisa genética. Ele é um fungo que é usado para pesquisa em laboratório, tá? Esses são os ascomicetos. E por último, a gente tem os basidiomicetos, que são aqueles que a gente mais encontra na natureza, que são os cogumelos. Toda vez que falarmos em fungo, nos vem à cabeça essa ideia de cogumelo. Então são os cogumelos e as orelhas de pau. Orelha de pau que eu mostrei anteriormente para vocês. É aquele laranjado, parece uma orelha que se forma de fato no tronco da árvore. Tá? Esses formam o chamado corpo de frutificação, que é esse talo, né? Como se fosse o tronco dele e essa parte superior. Então a gente tem dentro desse grupo alguns cogumelos que são comestíveis, alguns cogumelos que são tóxicos e tem cogumelos também que são alucinógenos. Tá bem? A gente observar aqui esse bonitinho que lembra o cogumelo lá do Mario Bros, Super Mario, tá? Você que joga ou já jogou videogame, os cogumelos eles são característicos lá do Super Mario, né? E a ideia às vezes que você tem aqui, ó, que bonitinho aquele cogumelo vermelhinho e branquinho. Então, ele pode até ser bonitinho porque lembra lá o videogame, mas ele é extremamente perigoso. Esse é o Amanita muscaria. Esse cogumelo, ele é extremamente tóxico. Então, se um dia você se deparar com esse cogumelo, não toque-o. Se tocou, não precisa se preocupar. Sua mão não vai cair, nem o seu dedo vai apodrecer. Mas você tem que lavar bem a mão para evitar o contato com a boca, com o nariz, com o olho, ou seja, contato com a mucosa, para que você não tenha problemas. Tá bem? Então esse é o Amanita muscaria. Ele é muito bonitinho, mas é bem perigoso. Esse outro aqui, ele produz a psilocibina, que é uma substância alucinógena.
muitas pessoas adeptas do uso de toxinas, de drogas, acabam usando esse tipo de cogumelo aqui para ter umas viagens, para ter uns baratos, que na verdade é um alucinógeno, tá? Extremamente perigoso, tá certo? Ele se forma comumente no, nas fezes, no cocô de vaca. Veja aqui, olha, no esterco. Tá? Por quê, professor? Porque isso aqui é matéria orgânica em decomposição. E aí ele vai se formar. Como que isso vai formar aqui? Esporos. No meio do mato, o esporo cai aqui, encontrou matéria orgânica, ele cresce. Então esse é um alucinógeno. Tá bem? Então nós temos aqui os basidiomicídios. Você vai falar, professor, me falaram que champignon é um cogumelo. É verdade, é um cogumelo. E um cogumelo é um fungo. Então ele está onde? Ele é um zigomiceto, um ascomiceto ou um basidiomiceto? Basidiomiceto. Todos os cogumelos são basidiomicetos. Tudo bem? Então, falamos aqui da classificação. Então, já falamos das características e da classificação dos fungos. Agora, para que o fungo é importante? Né? Qual a importância do fungo na natureza, na minha vida? Então, vamos entender. Primeiro que, junto com as bactérias, os fungos, eles constituem um grupo de organismos que são fundamentais para o ciclo da vida. Tudo o que nasce um dia morre, e tudo isso que nasceu e morreu precisa se decompor. E a decomposição vai fazer com que essa matéria volte para a natureza para gerar novos organismos. Esse processo de ciclo da vida, que eu gosto sempre de lembrar você que o Rei Leão, né, no filme, ele fala sobre isso, o Mufasa fala isso para o Simba, lá antes daquela cena em que o Mufasa vai para o desfiladeiro. Ele fala, quando o Simba ele vai para o cemitério de elefantes, e depois o Mufasa vai lá e retira o Simba de lá, luta com as hienas, o Mufasa pega o Simba e explica para o Simba do ciclo da vida. Então, os decompositores são importantíssimos nisso. Importantíssimos, porque o decompositor ele vai pegar o quê? Matéria orgânica, o indivíduo está morto, os fungos e as bactérias vão decompor. Quando eles decompõem, a matéria volta à forma bruta, à forma original, volta a ser molécula, volta para o meio ambiente e vai ser reutilizado na formação de novos organismos. Se não existisse fungo, professor, se não existisse bactéria, tudo aquilo que já viveu e morreu estaria sobre a face do planeta, sobre a superfície do planeta Terra. Então, imagine, isso aqui seria um amontoado de coisas que não se decomporiam nunca, porque não teria esses micro-organismos. Tá? Então, eles são importantíssimos. Agora, para a economia, eles são importantes porque servem para alimentação, na produção de medicamentos, vão ser úteis na agricultura. Na agricultura, existem fungos que se associam às raízes de alguns organismos, de alguns vegetais, são chamadas micorrizas, e auxiliam, portanto, na nutrição. Então, são fungos que formam uma simbiose, um mutualismo importantíssimo com algumas plantas. Na medicina, a produção de antibiótico. A formação da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, foi a utilização de penicillium. O Alexander Fleming, por um erro no laboratório, lá, um descuido, deixou as plaquinhas de Petri abertas e aí um fungo penicillium, o esporo, acabou contaminando uma placa que tinha bactérias e nesse erro, nesse descuido, ele acabou descobrindo que o gênero Penicillium produzia uma substância que destruía as bactérias. Portanto, o antibiótico foi descoberto dessa forma. Então, esse gênero Penicillium. E esse gênero Penicillium também é utilizado na alimentação. Então, na alimentação, nós temos vários fungos. Então, o primeiro, o champignon aqui, olha. Isso é um fungo muito utilizado. A culinária francesa utiliza muitos e muitos fungos. Aliás, os cogumelos, que são uma alimentação fundamental para os franceses, assim como o arroz e feijão é o nosso prato principal, os franceses costumam comumente comer cogumelos. E é tão comum na cultura deles que na primavera eles saem para os bosques e florestas para fazer nos campos piqueniques. Até porque no inverno é mais rigoroso, quando chega o período mais quente, eles saem de suas casas e vão passear, vão para os bosques, fazem os piqueniques e consomem fungos in natura. Então é como se você fosse num pomar, pegasse uma fruta e come a fruta. O francês ele vai lá, coleta o cogumelo e come o cogumelo. Como essa prática é uma prática que não é incomum lá, durante a primavera,
aumenta o número de pessoas intoxicadas nos hospitais dos pronto-socorros, porque a diferença de um fungo que é comestível para um fungo que é tóxico, às vezes é mínima, e eles são muito similares. Se você não conhece muito bem quais as diferenças, você corre o risco de comer um fungo que é tóxico. Aí você fala assim, meu Deus, mas quem que vai no meio do mato coletar um fungo? Pois é, os franceses fazem isso porque isso é super normal. Para a nossa cultura, eu falando isso, talvez você fale assim, meu Deus, isso é bizarro, isso não é possível. Sim, é possível. É possível sim. Na nossa cultura nós temos algumas características, eles têm outras. Os asiáticos, os japoneses comem alimento cru, carne de peixe cru, os chineses comem gafanhoto, comem algumas iguarias e você acha isso bizarro. Na verdade não é. Na verdade é só diferente da sua cultura. E aí a gente tem que saber respeitar a cultura dos demais. Os franceses fazem isso. Então, o hábito de comer esses fungos. Aqui nós temos outros, ó. Estou mostrando alguns que são comuns para a nossa culinária. Esse é o shimeji, que muito comumente você come se vai em restaurante japonês. Esse, o shiitake, tá? São similares, mas um pouco diferentes, né? Não são nem similares, porque o shimeji é mais compridinho, o shiitake tem uma outra característica que já é bem diferente do champignon, que é bem, bem uniforme assim na formação, né? Diferente do shiitake. Os fermentos, por exemplo, os Saccharomyces, aqui nessa imagem nós temos o vinho, utilizado na fermentação alcoólica e na produção de pães. Então, o fermento produz o pão. Então, o trigo, quando você coloca lá o fermento ele vai utilizando a matéria orgânica ali do trigo, né, o Saccharomyces, e ele produz, durante a fermentação, bolhas de gás carbônico que são liberados. Então, o pão cresce e fica macio. No caso da produção do vinho, na produção de cachaça, por exemplo, a fermentação produz o álcool. Então, o vinho nada mais é do que um suco de uva que alcoolizou, ficou alcoólico por conta da fermentação. Esse é o queijo do tipo gorgonzola e esse é o queijo do tipo brie ou camembert. Esses queijos, eles são feitos com fungo também. No caso aqui do gorgonzola é o Penicillium roquefort que é utilizado. Então, existem aqui, olha, tudo isso que é verde é fungo. Tem gente que adora. Eu, por exemplo, gosto muito. Tem gente que não gosta e tem nojo. Fala, não vou comer porque é fungo. Né? É uma opção de cada um. Tá bem? Então, essa é a importância dos fungos. Então, os fungos estão presentes em todos os lugares. Eles têm as características que nós descrevemos, classificados dessa forma e essa importância. Tá? Para que a gente possa finalizar esse assunto, existe um tipo de organismo chamado de líquens. Líquens são associações entre algas e fungos. E essa associação entre algas e fungos, que é um mutualismo, permite que a alga e o fungo se beneficiem. Embora eles sejam formados por algas e fungos, os líquens recebem denominações atreladas ao reino vegetal, como se fossem vegetais, mas ele é formado por algas e por fungos. E essa associação entre eles é importante. Se tanto um quanto o outro não estivessem juntos, eles não sobreviveriam. Isso a gente chama de mutualismo, tá? É uma simbiose. Então acontece da seguinte maneira, tá? Para a gente entender. As algas realizam a fotossíntese quando eles se associam, e essa fotossíntese ela vai servir de alimento, gerando alimento para o fungo. Em contrapartida, as algas elas ficam envolvidas pelas hifas que o fungo produz, e aí ele protege a alga. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: se a alga tivesse sozinha, ela morreria porque não tem proteção. Se o fungo tivesse sozinho, ele morreria porque não tem alimento. Quando os dois se juntam, vira algo benéfico para os dois. A alga dá alimento para o fungo protege a alga. Então eles se organizam dessa forma aqui, olha. Então, essa imagem é da apostila do Colégio Objetivo. O que a gente tem aqui, essas bolinhas azuisinhas esverdeadas, são as algas. Então, as algas, elas capturam a luz e fazem fotossíntese. E a alga, daí ela fica protegida, olha, por camada em cima de fungo e pelas hifas de fungo embaixo.
totalmente envolvida pelo fungo. Então ela está protegida. Em contrapartida, conforme a alga vai fazendo fotossíntese, ela vai dando alimento para o fungo que está junto com ela. Então eles formam isso aqui, e isso é chamado de líquen, essa associação. E esses líquens se reproduzem porque eles liberam essas estruturas chamadas sorédios, que são fungos e algas, e isso caindo no ambiente vai se proliferar. Tá? O que é um líquen, professor? Porque você está falando e eu não sei o que é um líquen. Então vamos entender aqui, olha, o que é o líquen, para que você compreenda. Tá? Líquens são essas estruturas que se formam principalmente em casca de árvore. Certamente você já viu. E talvez você nunca tenha sabido o que era essa estrutura que estava ali grudada. Você nunca soube, né, o que era aquela casca que ali estava. Tá? Então isso é um líquen. Então os líquens eles são importantes porque eles são organismos que nós chamamos de pioneiros. O que é um organismo pioneiro? Ele é um organismo que naquele ambiente onde ele está se formando, ele dará origem, espaço para outros organismos se formarem. Então, se nós pegarmos uma rocha, os líquens que se formam numa rocha, com o passar dos anos, o líquen vai, aos poucos, corroendo a rocha, liberando grânulos ali de rocha, formando uma areia. Essa areia, essa terrinha que vai se formando, ela dá espaço para que outros organismos se formem. Normalmente, depois de um líquen no ambiente, gera espaço para que uma briófita, um musgo ou uma pteridófita pequena possa se formar naquele lugar. E ao longo de muitos e muitos anos, esse espaço vai dando lugar para outros vegetais maiores. Portanto, os pioneiros começam o que a gente chama de sucessão ecológica, que vai dar origem a um novo ambiente. E mais importante do que isso, as pesquisas mostram que os líquens, eles são muito suscetíveis, muito sensíveis a um poluente do ar que se chama dióxido de enxofre, que é o SO2, tá? Esse gás, o dióxido de enxofre, ele está presente na poluição, na fumaça, principalmente de queima de combustível. Então, lugares onde tem muita indústria, onde tem muito carro, libera muito dióxido de enxofre. Então, não se forma líquen. Então, um lugar muito poluído não tem líquen. Portanto, a gente sempre associa a presença do líquen a um local onde a poluição do ar ela não é tão intensa. Ou seja, quanto mais líquen você encontrar, significa que melhore a qualidade do ar. Tá? Inclusive com relação à coloração. As colorações avermelhada, alaranjada, amarelada, até mesmo a preta, não são tão comuns no ambiente urbano. Eles são mais comuns no ambiente fora da cidade. Então aqui nós temos várias imagens que eu coloquei para te mostrar. Esse aqui, olha, é um líquen que se forma sobre rocha, tá? Veja que associado próximo a ele, voltando para essa imagem, nós temos alguns musgos já se formando. Tá? Isso aqui é rocha, isso aqui é casca, folha, que está no chão. Nós temos os líquens que já são aí mais difíceis de encontrar, avermelhados. Vamos para outro. Ó, esse alaranjado, amarelado. Temos esse outro aqui que tem pontos enegrecidos, pontos pretos. Também não são tão comuns. O mais comum é a gente encontrar esses que são verde acinzentados, tá? Aqui, olha, sobre rocha, a gente pode encontrar. Em telhado, é muito comum. Então, no ambiente que nós estamos, é mais comum encontrarmos esse tipo de líquen, que forma no telhado, nas rochas. Tá? Se nós formos para o meio do mato, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é muito comum. Em algumas florestas também é muito comum. Nos Estados Unidos, na Flórida, nos Everglades, lá, que são os pântanos da Flórida, é muito comum da gente encontrar esse tipo de líquen aqui, que é chamado de barba de velho. Olha só, ele é um líquen. Barba de velho por conta desse formato que ele tem, né? Branco, clarinho, barba de velho. Ele forma nos galhos e ele pendura. Então, você vai viajar para o Rio Grande do Sul, se você for pegar as estradas ali próximo a Canela, das Serras Gaúcha, Canela,
Gramado, indo para os cânions no Rio Grande do Sul, com divisa com Santa Catarina, Cambará, São José dos Ausentes, por conta da umidade do frio. É muito comum encontrar isso daqui pendurado nas araucárias, nas cercas que dividem lá os sítios de fazendas. Outro tipo de líquen é esse aqui. É um líquen que ele parece em ramos. Ele parece que cresce, né? Como se fossem pequenos vegetais. E se você participar da viagem nossa para Cananéia, lá nós vamos encontrar muito desses líquens aqui, olha. Ele parece uma esponja que cresce no chão. Muito comum naquela região da Ilha do Cardoso, de Ilha Comprida, ali no sul do estado de São Paulo. Tudo bem, queridos? Então, esses são os líquens associados aí aos fundos. Por hoje é só. Espero que você tenha entendido sobre o reino fungi, suas características, suas importâncias. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou e inscreva-se no canal, tá certo? Grande abraço, beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!